O deserto do Saara parecia infinito, um mar de areia onde a noite engolia o horizonte. A temperatura caía de forma brusca e o vento arrastava grãos que arranhavam como pequenas lâminas. Idris caminhava sozinho, deixando para trás a caravana que seguira por semanas. Precisava alcançar uma tribo distante antes do nascer do sol. A lua fina refletia sua sombra alongada na areia fria. Mas havia outra sombra além da sua. Uma que não acompanhava seus movimentos. Ela se aproximava de forma gradual, silenciosa, como se tivesse vontade própria. Idris tentou ignorá-la, mas sentiu um arrepio subterrâneo, uma sensação primitiva de ser observado. O deserto tinha seus segredos, e alguns eram mais antigos que o próprio sol. Os anciãos do oásis sempre alertaram: nunca diga seu nome quando estiver sozinho na imensidão. Não porque os espíritos não existissem, mas porque havia algo pior do que a morte rondando o Saara. Uma entidade que não tirava vidas, apagava existências. Era conhecida como a que come o nome. Os relatos diziam que ela aparecia como uma sombra, que não pertencia a nada. Primeiro pequena, depois crescendo conforme a noite avançava. Quanto mais escuro, mais real ela se tornava. Idris a viu assumindo forma, não humana, mas algo que tentava imitar a forma humana, como o reflexo deformado de algo que não deveria existir. Ele apressou o passo, a sombra também. Quando ele parava, ela continuava se movendo, se arrastando em silêncio pela areia, deixando um rastro de ausência, como se apagasse o próprio chão que tocava. O céu parecia sufocar e o vento cessou, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Idris lembrou de histórias contadas pelos mercadores. Quando a entidade alcançava alguém, ela não devorava o corpo, devorava o nome. E quando o nome desaparecia, tudo desaparecia junto. Memórias, registros, qualquer lembrança de que aquela pessoa um dia existiu. Era como se o deserto engolisse o passado. O medo começou a enfraquecer suas pernas. Ele sabia que, se pronunciasse seu nome, seria como entregar a própria essência à entidade. Nomes tinham poder, e aquele ser caçava identidades. Idris recordou que um viajante, aterrorizado, gritou seu próprio nome ao ver a sombra, e a caravana nunca mais lembrou que ele existiu. A lua sumiu atrás de nuvens pesadas e a escuridão engoliu o deserto sem aviso. A sombra ganhou corpo, contornos, parecia feita de areia e vazio, com bordas que desfaziam o espaço ao redor. O silêncio era tão absoluto que Idris só ouvia o próprio coração, frenético, tentando se agarrar à vida. De repente, pegadas surgiram ao lado das dele, profundas, como se um peso invisível estivesse caminhando ao seu lado. Idris fechou os olhos, tentou rezar, mas as palavras se embaralhavam em sua mente. Ele tentou lembrar o nome de sua mãe. Nada. Era como se algo estivesse roubando suas memórias aos poucos. A sombra falou sem voz. Não era som. Era um pensamento invasivo que se infiltrava diretamente dentro da mente. Diga-me quem é você. Idris tapou os ouvidos, mas a voz continuou, insistente, sedutora. A presença prometia alívio, descanso e esquecimento. A cada passo, ele sentia que perdia fragmentos de si mesmo. A paisagem mudou. A areia parecia um mar negro. Ele viu pegadas antigas terminando em lugar nenhum. Cada rastro era de alguém que havia cedido. Idris sentiu vontade de desistir. A sombra se ergueu diante dele, gigantesca, tomando o céu, como um eclipse feito de um buraco na existência. A pressão do silêncio esmagava. Ele tentou lembrar seu nome. Uma única letra veio à mente, depois outra, mas a sombra parecia arrancá-las. Era como perder os dedos um a um. Cada memória que desaparecia doía, embora não fisicamente. Era a dor de deixar de existir. Idris cambaleou, sem força para resistir. A sombra colocou algo diante dele, um reflexo impossível. Não era feito de água nem vidro, era como olhar para dentro do abismo. Ali, ele viu sua própria imagem dissolvendo como pó levada pelo vento. Nunca se sentiu tão insignificante. A cada respiração, sua identidade se desintegrava um pouco mais. Tentou correr. Mas correr no deserto é lutar contra a própria morte.
A sombra estava apenas 2 passos atrás, e cada vez que olhava, ela estava maior. Os contornos imprecisos se moldavam, sugerindo rostos, vozes, memórias roubadas de outras vítimas. Era a soma do que já apagou. Idris tropeçou e caiu na areia fria. A sombra se curvou sobre ele, como um véu. A voz retornou. Eu só preciso de uma palavra. Apenas uma. O resto eu tomo sozinha. Ele tentou manter a boca fechada, mas sentiu pensamentos sendo arrancados, como se mãos invisíveis remexessem dentro de sua mente. Uma lágrima desceu pelo rosto de Idris, não de tristeza, mas de desespero absoluto. Ele sabia que estava perdendo a batalha. Quando tentou lembrar quem era, só encontrou vazio. Uma vida inteira reduzida a nada. A sombra continuava esperando, paciente, como se soubesse que a vontade humana sempre se quebra. Ele ergueu o rosto, encarando o vazio. Uma última memória surgiu. Seu pai lhe ensinando, ainda criança, que o nome era a primeira coisa que os deuses davam aos homens. O nome era alma, era destino, era o que diferenciava humanos de areia. A sombra sussurrou. Diga, o deserto estava tão silencioso que parecia ouvir. Idris sentiu a palavra em sua garganta, pronta para escapar. Sua boca se abriu. O vento soprou. Ele pronunciou seu nome. E o som foi engolido, consumido, apagado antes mesmo de existir no ar. As estrelas piscaram, como se tivessem presenciado algo proibido. Idris desapareceu. Não houve corpo. Não houve grito. Só restaram pegadas que levavam até o nada. Quando a caravana passou pelo local dias depois, ninguém sentiu falta de ninguém. Ninguém se lembrou que Idris existiu. A sombra continuou sua caminhada eterna, silenciosa, buscando nomes para devorar. No deserto, cada viajante solitário deixa 2 sombras para trás. Uma é sua. A outra não deveria estar ali. E se, algum dia, você estiver no deserto e perceber uma sombra que não acompanha seus passos, não diga nada. Não pronuncie seu nome. É assim que ela encontra você.